pessoal! Meu nome é Winter. Meus pais esconderam um segredo pesado sobre mim por quase minha vida toda. Para falar a verdade, eu não fui uma criança muito normal. Parecia muito que eu tinha duas personalidades. Algumas horas eu era super calma e tranquila, conseguia focar nas coisas e fazer o que precisava. Eu sentava no parque só para ouvir os passarinhos cantando. Mas às vezes eu acordava sentindo uma energia estranha e uma raiva enorme. Eu queria sair correndo e fazer umas coisas bem malucas. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, eu quase botei fogo na nossa casa brincando com fogos de artifício. Meus pais meio que se acostumaram. Às vezes, eles brincavam comigo, perguntando quando eu acordava: Quem é você hoje? Nossa filha ou o demônio? Mas quando eu estava com 14, eu descobri que eles, meus pais, tinham guardado um segredo. Tudo começou numa noite. Eu acordei no meio da madrugada porque estava com sede. Aí eu fui pegar a água e ouvi meus pais conversando no quarto. Sei lá por quê, mas eu resolvi escutar. Eu ouvi minha mãe perguntando: Você pensa na Summer também? Foi a primeira vez que eu ouvi aquele nome, mas parecia que eles estavam falando sobre alguma pessoa bem importante. Daí meu pai disse: Eu sei que você se culpa, mas não deveria. E minha mãe começou a chorar e meu pai falou: Podemos visitar o túmulo dela amanhã. O túmulo? Eu ouvi meu pai vindo para a porta e me desesperei. Então eu corri de volta para o meu quarto, mas eu não consegui pegar no sono até quase de manhã. Quem era Summer? Por que ela ter morrido seria culpa da minha mãe? Mas a coisa mais bizarra aconteceu naquela noite. Foi quando eu peguei no sono. Eu tive um sonho muito confuso. Eu tinha uns 5 anos, estava brincando com uma caixa de fósforos e tinha botado fogo na casa. Eu ouvi os gritos dos meus pais e de mais alguém. Um grito de mulher, ou melhor, de menina. Eu acordei pingando de suor. Foi só um sonho mesmo? Eu sabia que às vezes eu tinha uma atitude ruim, que eu não controlava direito, mas será que eu tinha feito alguma coisa terrível que eu não lembrava? E essa ideia me atormentou. Naquela manhã, meus pais foram até o mercado. Ou foi o que eles me disseram, né? Eu sabia que eles iam visitar o túmulo. E eu decidi que eu ia atrás da verdade. Eu fui ao nosso porão porque eu sabia que ali que todas as coisas de quando eu era pequena estavam guardadas. Eu não tinha ideia do que eu tinha que procurar, mas com certeza ia ter alguma dica sobre essa Summer. Eu mexi em quase todas as caixas, mas eu não achava nada. Eram só documentos, uns brinquedos, cartas para o Papai Noel e coisas do tipo, mas aí eu achei essa caixinha, que tinha uma etiqueta. Eu li e meu coração veio na boca. Naquela etiqueta estava escrito Irmãzinhas. Mas eu não tinha irmãs, nem irmãos. Quando eu abri, achei 2 pares de meias iguaizinhos e 2 chupetas. Metade já estava bem usada, eram as minhas coisas. O resto estava novinho, intacto. Eu tinha uma irmã? O que meus pais fizeram com ela? Eu saí do porão muito confusa e em choque. Por algumas semanas eu fiquei observando meus pais. Eu não queria perguntar diretamente. Eu estava com medo. E não tinha certeza se queria saber mesmo o que aconteceu. Mas teve uma noite que eu não aguentei mais. Minha mãe estava cozinhando enquanto cantarolava uma música estranha. Devia ser coisa da minha cabeça, mas ela parecia que estava em algum tipo de transe. E ela estava cortando as cebolas de forma agressiva. Aí meu pai chegou, pegou a faca da mão dela com toda a calma e disse: Você sabe que não devia mexer com essas facas, né? Se lembra? Aí ela riu. Quase que histericamente, sei lá, tudo pareceu muito estranho para mim. Meu coração estava acelerado e aí eu pensei comigo mesma: será que eu vivi esse tempo todo com 2 malucos que tinham se livrado de uma das filhas? Eu tomei coragem, fui até eles e gritei: Que droga foi que aconteceu com a Summer? O que vocês fizeram? Meus pais ficaram surpresos. As mãos da minha mãe começaram a tremer. Ela se sentou devagarinho. Meu pai se virou para mim, mas eu recuei porque eu não sabia o que ia acontecer, do que ele era capaz.
E aí eles me contaram. Aquela noite mudou tudo na minha vida, sabe? Não foi a gente. Meu pai disse. E parecia que o mundo tinha virado de ponta cabeça. Foi você. Eu quase desmaiei. Mas aí a gente sentou, minha mãe me abraçou e me contou a história inteira. Então, eu era a assassina? É que você meio que engoliu ela, minha mãe disse. Ai, eu fiquei tão revoltada comigo mesma. Eu nunca imaginei que pudesse fazer uma coisa tão horrorosa. Até que eles me falaram a parte mais importante da história. Você absorveu ela quando ainda estava na minha barriga. Eu pirei. Juro que eu nunca imaginei uma coisa dessas. Tipo, eu não era nenhum monstro. Ninguém aqui era, mas ainda assim era muita informação. Dizem que acontece bastante com gêmeos, mas é que... Meus pais estavam super felizes por ter gêmeas e eles tinham comprado tudo aquilo para as duas. Então, quando perderam uma de nós, eles ficaram de luto de verdade. E mesmo que não fosse culpa da minha mãe, ela sempre achou que tinha sido responsável por isso. Aquela noite, a gente foi ao porão juntos, e eles me mostraram todos os brinquedos que tinham comprado para nós duas. E no dia seguinte, a gente foi visitar o túmulo. Só que agora eu já sabia que estava vazio e era só uma lápide para lembrar da filha que eles nunca tiveram. Honestamente, ainda é uma história muito complicada, mas pelo menos eu sei a verdade. Na verdade, meus pais eram pessoas boas e carinhosas, e eu literalmente tinha duas almas dentro de mim. Como se eu estivesse dividindo meu corpo com minha irmã. Eu acho que devia ter falado com eles antes, aí eles teriam me contado antes, sabe? Uma família não tem que ter segredos. E agora que a nossa relação é mais aberta, estamos mais próximos do que nunca. A verdade é mesmo muito libertadora. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.